Pela segunda vez, a Justiça decretou o bloqueio do WhatsApp no Brasil. A empresa dona do aplicativo não teria fornecido dados de conversas de usuários que estão sendo investigados. Com isso, muita gente saiu prejudicada. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a especialista em direito digital, Fabiane Xavier, e o delegado da Polícia Civil, Arthur Reguzzi. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Boa noite. Uma curiosidade, todos têm WhatsApp aqui? Utilizam o aplicativo? Sim. Muito bem, né? Hoje é difícil imaginar quem não tenha ou não use o WhatsApp, ou até outros tipos. O Telegram ganhou fama essa semana depois que o WhatsApp foi bloqueado. Aí eu fico pensando, vou começar com a doutora Fabiane. Doutora Fabiane, o WhatsApp é obrigado, a empresa, o Facebook, que comprou o WhatsApp, né? Ele é obrigado a liberar essas informações? Ele tem acesso a essas mensagens, ao conteúdo, porque a empresa alega que não tem acesso porque os dados são criptografados. Como é que funciona, doutora? Primeiramente, quero agradecer por mais uma vez o convite. E hoje estou me sentindo muito honrada estar aqui ao lado do delegado Arthur, ao qual acompanho o trabalho dele, excelente trabalho que tem desempenhado lá na Delegacia de Repercussão aos Crimes de Informática. Pois bem, vamos só resumir o caso, tá? Sim. Essa segunda decisão, né, essa segunda vez, lá em dezembro, nós tivemos já o bloqueio, agora em maio, o segundo bloqueio. O juiz, lá de Sergipe, ele apenas cumpriu uma medida cautelar imposta pela Polícia Federal, tá? E que teve parecer favorável do Ministério Público. E ele chegou a essa conclusão de bloqueio novamente para obter informações a determinados réus, ao caso ali. Contudo, a partir de abril, que o WhatsApp acabou incluindo este sistema criptográfico, né? O que acontece? Esse sistema, as mensagens, elas são passadas somente entre os usuários. Sim. É somente os usuários, não tem como um terceiro ter acesso. Não retém na própria empresa. Não retém. Inclusive, não tem isso nada armazenado em nenhum servidor. Sim. Tá? Em nenhum servidor. Então, essa decisão dele vai contra, fere os princípios constitucionais e vai mais além. Ele usou como base ali os artigos, o artigo 11, 12, 13 e 15 da Lei 12.965 de 2014, que é a lei do marco inicial, do marco civil da Sim. internet, tá? Ele usou como base. Contudo, ele feriu um dos princípios previstos no artigo 3º dessa lei, né? Que se refere ao princípio da neutralidade de rede. Ou seja, o que seria este princípio? Este princípio que todas as informações de um sistema têm que ser tratadas da mesma forma. E a partir do momento que houve este bloqueio no WhatsApp, feriu este princípio, tá? Sim. Acabou ferindo, então, este princípio, porque teve uma discriminação de serviços, houve essa discriminação de serviços. Perfeito. E o próprio CGI é o Comitê de Gestão de Internet aqui no Brasil, ele se manifestou também quando teve este bloqueio, né? O CGI, ele é uma entidade que estabelece diretrizes para normas da web aqui no Brasil. Ele se manifestou que realmente o artigo 12 não autoriza essa suspensão total, Sim. que de fato aconteceu uma suspensão total. Então, logo, essa decisão, além de ferir os princípios constitucionais de informação, de liberdade de expressão, acaba também indo contra a própria legislação, Sim. o artigo 12 que eles utilizaram ali. Porque o artigo 12, ele acaba sendo aplicado, mas, contudo, só naqueles casos elencados no artigo 11, que é o artigo anterior, que ele é bem específico, né? Sim. Bom, então deu para a gente entender que tem duas situações. A primeira é a questão da obrigação de liberar esses dados e até mesmo a capacidade, a possibilidade de se liberar esses dados, já que, por exemplo, a partir daquela mudança, o próprio WhatsApp começou a inserir uma informação avisando, né? Esses dados estão criptografados e tudo mais. Agora, delegado Arthur,
Por que é importante a investigação ter acesso a essas informações, já que a gente vive numa transformação cultural? Fico imaginando os processos investigativos da polícia antes, né, dos aplicativos para a internet. A gente tinha, né, a famosa... Vai ver uma carta, por exemplo, né, redigida à mão, a gente tinha aquele tipo de informação que poderia ser encontrada e investigada. Agora nós temos essas plataformas, né, onde as pessoas trocam informações, são plataformas digitais, muita coisa está na nuvem, como todo mundo chama, outras nem estão, como no caso do WhatsApp. Então, assim, por que é importante e de que forma a polícia consegue ter acesso a algum tipo de informação, se essas medidas podem realmente ajudar a polícia? Muito boa noite, agradecer a participação aqui, cumprimentar a doutora também, fazer um contraponto ao que foi dito, né? Perfeito. Ao longo da conversa aqui a gente vai tratando sobre isso, né? Mas primeiramente ele é importante porque aquele conteúdo ele é utilizado como prova ao longo do processo penal, né? Existem detalhes na comunicação, né, que só são obtidos através dessa condição de interceptação dessas comunicações. Sim. Né? Essa interceptação ela é feita, ela se dá por ordem judicial, né, e seguindo as regras da Lei 9296 de 96. Né? Ela não é feita de qualquer maneira e nem em qualquer caso, né? Existe um regramento específico para isso. Nesse caso da legislação, o que acontece? Né? Nenhum direito no ordenamento jurídico brasileiro é absoluto, né? Não, o direito à comunicação não é absoluto, o direito à vida não é absoluto na Constituição Federal, no momento que se admite a pena de morte em caso de guerra declarada, por exemplo. Né? Para toda regra existe uma exceção. Né? A Constituição Federal, o Tratado de Direitos e Garantias Fundamentais, ele estabelece o sigilo de correspondência e comunicação, né, telegráficas, dados telefônicos, salvo por ordem judicial, né, e dentro dos regramentos daquela lei. Né. Já o Marco Civil da Internet, né, ele coloca que é a inviolabilidade e o sigilo de fluxo de comunicações da internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei. Qual lei? A Lei de Interceptações Telefônicas e Telemáticas. Né. Aí, o que diz o artigo 11, que a doutora comentou? Né. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda, tratamento de registros, dados pessoais, né, comunicações por provedores de conexão ou aplicações de internet, e aqui entra o WhatsApp, Sim, Facebook e todas as outras, né, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão obrigatoriamente ser respeitadas a legislação brasileira. Sim. Dentre elas, a Lei de Interceptações Telemáticas e Telefônicas. Né. Em qualquer momento, sem prejuízo das demais sanções, poderá ser combinada a sanção de advertência, multa de 10% do faturamento para o grupo econômico, suspensão temporária das atividades, né, que envolvam os atos previstos no artigo 11 e proibição do exercício das atividades que envolvam também esses atos. Então, aqui que entra um pouco a discussão da suspensão. Né? Logicamente, a gente vai... delegado, o senhor pode até me corrigir, mas até simplificando, é de que está sujeito à nossa legislação. Todos esses aplicativos, essas empresas, na medida em que o juiz determina, eles estão sujeitos à nossa, e me parece, o senhor falou operações telefônicas, isso é muito comum de entender através das escutas telefônicas, se elas forem assim autorizadas. Justamente. Né? E o caso do WhatsApp é que realmente a gente tem uma mudança agora substancial no meio, como isso está acontecendo. O que aconteceu? Quando a legislação da interceptação telefônica entrou em vigor, ela entrou justamente para proteger a situação em que a interceptação era feita de forma ilegal, sem autorização judicial, né? Em um outro momento da história do país. Sim. Né? Não o momento que nós vivemos agora. Perfeito. Ao passo que agora, doravante, né, nós temos aqui uma situação em que o aplicativo ele ingressa, né, ele vem do estrangeiro, ingressa no território nacional, né, aqui faz sua atividade, tem milhões e milhões de usuários, inclusive nós todos aqui, mas ele não cumpre toda a legislação brasileira. Logicamente, até porque pode pensar num viés de fundo econômico, né? Imagino eu que o WhatsApp e o Facebook não têm interesse em gastar um dos seus 16 bilhões pelo qual foi vendido o aplicativo em fazer uma ferramenta para que os órgãos brasileiros utilizem para se fazer valer das informações que estão ali. Para armazenar, por exemplo, esses dados. Para armazenar esses dados, ou não armazenar, mas desviá-los, né? Porque os argumentos utilizados eles não são muito fortes. Porque o que acontece? O WhatsApp diz que não pode armazenar aquelas. De fato, não precisa armazenar. O que acontece? A minha informação, quando for disparada para você, ele vai ser disparada para você e para ela, que vai estar interceptando essa comunicação. Sim. Quer dizer, o destino vai ser duplicado.
É assim que funciona. Sim, né? perfeito. E não interceptar aquela comunicação ali que, de fato, hoje é criptografada. Né? Claro. Quando eu disparo a minha mensagem, aquilo é embaralhado de forma que não é capturado enquanto está sendo transmitido para você. Sim. Essa é a criptografia. Bom, agora eu fico pensando assim, o pessoal usa o WhatsApp para muita coisa, né? E geralmente, não digo a maioria dos casos, mas em alguns casos há um interesse muito grande na privacidade, né? Essas relações pessoais que são desenvolvidas através desse aplicativo. No que diz respeito ao direito do usuário, doutora, ele deve ter essas informações protegidas, que garantia de sigilo o usuário tem, até mesmo porque muita gente reclamou agora em outro viés de que utilizava o aparelho para fins comerciais que se sentiu prejudicado. Então temos aí duas questões, tem a questão da privacidade e tem a questão mesmo do uso, porque num determinado caso acabou afetando muita gente que teoricamente não tinha uma relação direta. Né? No final do ano, acho que após o bloqueio, foi feito um estudo, um levantamento pelo Ibope. Sim. E ficou configurado que aqui no Brasil é o aplicativo que mais se usa, né? E as pessoas têm utilizado sim para fins comerciais. Muitas pessoas têm usado para fins comerciais. E assim como eu mencionei da outra vez e ratifico novamente, se a pessoa foi prejudicada pelo bloqueio, sim, deve procurar seus direitos, mas no direito, como eu expliquei na ocasião, no direito tudo tem que ser provado também, né? Mas com certeza muitas pessoas foram prejudicadas com este bloqueio, com essa suspensão total, né? De uma forma que atingiu a todos, né? Um caso isolado que acabou atingindo a sociedade num todo, né? E no caso da privacidade, elas podem se sentir, a partir desse precedente, e se houver alguma mudança, até mesmo como se propôs aqui, através do delegado, de que haja um armazenamento, não digo um armazenamento, mas então um processo de desvio, elas não podem se sentir, de certa forma, desprotegidas agora, na medida em que teriam a possibilidade desses dados. A segurança, até mesmo o bandido se utiliza dessa segurança, né, de achar que está protegido e pode fazer qualquer tipo de crime através. Tem algum problema, a senhora vê nisso? Digamos assim, uma perda de poder no aplicativo na medida em que ele pode se sentir fragilizado e agora com a interferência da justiça? Acabou gerando sim uma insegurança jurídica para todos, né? Sim. A partir do momento que estou utilizando ali do nada, parou. Sim. Parou ali, travou, não tenho mais acesso, cria realmente uma insegurança a todos. Estou usando, estou fazendo bobagem, ou teoricamente, tem vários tipos de bobagem que podem ser feitas pelo WhatsApp e muitas delas criminosas. Posso até envolver aqui questões, por exemplo, de tráfico de drogas. Eu pergunto até para o delegado, é comum os criminosos utilizam, né, a informação que vocês têm, às vezes não têm acesso, mas têm acesso à prática. Esse tipo de aplicativo, essas novidades que temos aí na tecnologia, estão favorecendo o crime de alguma forma? É comum, né? Assim como qualquer ferramenta pode ser utilizada para o bem, ela pode ser também utilizada para o mal. Né? Sim. O telefone celular, a ligação telefônica e o WhatsApp. Sim. Né? Como ele é uma ferramenta de comunicação instantânea, né? Facilita o tráfego de informações. Né? Então, essas informações são regra geral, lógico, para grande parte da população, usa para comércio, né? Usa para suas atividades, né? Para o seu dia a dia, para conversar com a família, com os amigos, mas para a parcela da população também se utiliza para uma conduta criminosa. Né? Então, nós encontramos vários delitos aí que são utilizados. Alguns, assim, eu estou imaginando homicídio, pedofilia. A lista é infindável, né? O tráfico de drogas, né? Tráfico de armas, comércio de armas. Essa semana, na quarta-feira, nós prendemos um cidadão que estava comercializando uma arma de fogo numa rede social. Através da rede social. Ele expunha a venda arma de fogo na rede social. Quer dizer, para quem quiser ver. Né? E a comunicação dele, como é que se dava? Via WhatsApp. Que loucura. Pelo WhatsApp, a pessoa interessada entrava em contato. Quanto é que custa? Custa tanto. Eu estou imaginando, né? Eu não sei qual a plataforma, então, eu estou imaginando um cara anunciando no Facebook, ó, vendo o fuzil. É incrível isso. Somos 200 milhões de pessoas, né? Tem gente para tudo. Então, só para as pessoas entenderem o quanto parece bobagem. No WhatsApp é só... Se alguém cometeu um crime, pode ser um adultério. Nem mais crime Nem mais crime é tipificado, né? Como eu disse, são várias bobagens que tu pode fazer no WhatsApp. Dentre eles, né? Sim. Injúria, calúnia, também, difamação.
né? Exatamente. Em situações que hoje, com redes sociais, hoje na parte, em se tratando de rede social e internet, elas se eternizam até que sejam Sim. retiradas, né? Claro. Diferentemente de uma situação de injúria, calúnia, difamação, em que se usa a palavra. Né? Sim. Ela é dita, mas 5 minutos depois, quem não ouviu, não ouviu. Claro. Né? Agora, na leitura, aquilo fica Só gravado uma lá. curiosidade, eu estou imaginando aqui numa outra situação. Claro, a justiça ali pediu a informação naquele momento, né? Mas se por acaso, e se isso é uma prática comum na experiência de vocês, eu recebi, né, algum tipo de comunicado criminoso, por exemplo, alguém me oferecendo uma arma, né, e eu consegui, por exemplo, capturar a tela, entre outros procedimentos que possam trazer aquela informação, né, um simples print screen, como a gente chama, né? Captura a tela do celular, alguns dispositivos disponibilizam, né, na própria entrada do celular, tu já captura o que estava. Isso pode valer como prova? Aí sou eu, né, cedendo prova para o judiciário. Isso aí, sem ter a mão do judiciário solicitando essa prova, eu mesmo. Isso é tranquilo, eu posso utilizar, e é utilizada essa prova hoje em dia? Serve como prova? Os dois podem responder, fiquem à vontade. Responda depois, doutor. Eu vou dar a visão mais prática aqui, né, dos processos judiciais. Sim, hoje nós temos utilizado bastante a rede social. Tem se usado... Como prova de um crime. Como provas, não só de um crime, mas como provas em geral. Isso em qualquer área tem se usado, sim, tem se utilizado das redes sociais. Realmente, se faz um print, né, e acaba juntando no processo como uma prova, uma prova. Agora, tem também os procedimentos de investigação, porque eu fico imaginando que, às vezes, um print pode ser forjado também. A gente tem técnicas de manipulação de imagem hoje que podem dar impressão ou criarem conversas através de uma imagem. Isso aí passa por um processo dentro da delegacia especializada para isso. Também, tanto na área criminal como na não criminal, né? Sim. Logicamente, isso vai ser levado em consideração pelo juiz na hora de analisar essa prova, para tomar ela como prova mesmo, como indício, etc. O que se pode fazer, por exemplo, é uma ata notarial daquela informação que está veiculada na internet. Né? Você vai até um cartório, faz uma ata notarial, aí o cartorário vai certificar de que aquilo lá foi veiculado tal hora, em tal local, em tal site. Né? Então, ela já adquire um conteúdo probatório muito maior do que o simples print, que, como você mesmo disse, pode ser manipulado, pode ser alterado. Perfeito. E essa nota que o doutor referiu, a gente usa também para mensagens, né? Não só Facebook, tipo para mensagem, para qualquer coisa, para qualquer conteúdo. Se utiliza também dessa nota. Bom, a doutora já falou que o usuário que se sentiu lesado, de alguma forma, pode, né, pedir algum tipo de reparação, mas eu fico pensando agora nas operadoras que ficaram no meio do caminho nessa história toda. Algumas até reagiram, aqui não vou fazer marca, se quiser patrocinar o programa, fica à vontade, eu posso citar, mas algumas operadoras, por exemplo, liberaram o SMS como uma reação porque elas não tinham o que fazer, já que a justiça assim determinou. As operadoras têm algum tipo de parcela ou podem contribuir ou até mesmo serem acionadas na medida em que, né, elas vão ter que explicar, olha, a culpa não é minha, né, pelo bloqueio. Como é que fica essa relação da operadora que está intermediando esse serviço? Tem alguma diferença? Tem uma participação? A justiça também pode apertar as operadoras? Temos o aplicativo, a operadora servindo, né, como plataforma e o usuário. As operadoras também podem serem apertadas, digamos assim, ou solicitadas pela justiça nesse caso? A questão das operadoras, elas estão ali, foi um caso isolado, né? Um terceiro que acabou, então elas não teriam nenhuma responsabilidade. Participação numa relação, né? Sim. Nesse caso. Nesse caso específico. No caso da telefonia, por exemplo. No caso da telefonia, elas têm o dever de contribuir com informações, né? O próprio delegado de polícia, pela lei de organização criminosa, o próprio delegado de polícia, o membro do Ministério Público ou o juiz de direito pode solicitar, né, determinar que se entreguem informações, a operadora deve cumprir esse regramento. Sim. Né? No caso da lei de organizações criminosas, né, que também tem uma série de regramentos para tal. Né? Então, as operadoras, elas estão, como estão no ordenamento jurídico do Brasil, território brasileiro, elas têm o dever de fornecer essa informação quando solicitado. Por exemplo, uma mensagem de voz, doutor, quando a gente grava, uma secretária eletrônica, aí é um serviço da operadora e não, por exemplo, do WhatsApp. Exatamente. Ela deveria, por exemplo, entregar. Se for assim solicitada pela justiça. Se o telefone estiver sob interceptação, sim, ela já vai ser interceptada. É uma ligação telefônica direto, normal. Né? A secretária eletrônica funcionando. Justamente. Muito bem. Bom, o delegado citou alguns crimes cibernéticos aqui, né? Entre eles desde o homicídio, tráfico de drogas, tráfico de armas, pedofilia, entre outros. Esses crimes, há já registros que vocês puderam monitorar, não pelas conversas, mas pelas práticas, na medida que pegou um criminoso
e ver que ele estava compartilhando aquilo através da informática. Isso é comum hoje em dia? Isso acontece não só na Delegacia de Repressão aos Crimes E há um Informáticos, aumento como em todas as substancial delegacias de polícia, nesse tipo de crime? Polícia Civil e Polícia Federal. Desculpa. Há um aumento substancial nesse tipo de crime? A gente pode identificar? O crime cibernético está crescendo no Brasil? Olha, os números, a gente tem a numeração absoluta, né? Sim. Os números, no caso, por exemplo, estelionatos praticados pela internet, né? Os estelionatos, em geral, estão diminuindo no estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, eles estão se especializando, né? Aquele estelionato que antes era praticado lá na praça com o golpe do bilhete, agora também, cada vez mais, praticado através de um anúncio num site de comércio eletrônico, né? Tentando vender algum equipamento que não vai chegar na sua casa, por exemplo. Vai chegar um tijolo, uma caixa com um tijolo. Quem nunca ouviu falar disso, né? Quem nunca recebeu, se foi o meu Nunca caso passou. uma vez. Já entrei nessa. Né? Vê muito barato o anúncio. Por enquanto compra estou e não recebe escapando nada. dessa situação, mas acontece. Né? Mas isso está se dando por uma maior fiscalização, já que vocês hoje têm uma delegacia especializada, né? Ou até mesmo a queda, como o senhor disse, em alguns tipos de crimes, são porque as pessoas também estão começando a entender como é esse processo. Tudo isso é muito novo para muita gente, né? O E comércio muito eletrônico. dinâmico também, Sim. né? Lógico, a gente vê que está ocorrendo essa especialização da criminalidade no tocante, por exemplo, ao estelionato, ao furto mediante fraude, que ocorre, por exemplo, quando se captura os dados bancários, se subtrai valores da conta bancária, né? Ou dados de cartão de crédito. Ele está migrando para essa situação digital até pela inserção digital da população, né? Até 2006, nós tínhamos o acesso à internet somente para as classes A e B. Né? De 2007 em diante, agora 2013, 14, 15, você vê um crescimento exponencial no acesso à internet. Né? Sim. Hoje já está difundido, tinha dados do IBGE falando que em 2015, 50% dos domicílios brasileiros já têm acesso à internet. Claro. Metade da população ou mais. Sim. Então, logicamente, que a criminalidade nesse sentido também vai aumentar. Perfeito. E no caso dos processos, hoje as pessoas entendem, estão acionando mais a justiça por esses crimes digitais. Então, por exemplo, no caso de injúria, como a gente disse aqui, ou difamação, tem um crescente número de processos, as pessoas estão procurando seus direitos? Tem aumentado cada vez mais, e até mesmo a questão das redes sociais, de criação de perfis falsos, Sim. né? Também, até isso também tem aumentado. Com certeza, essa área do direito digital só tende a crescer, né? Só tende a crescer, e os números de processos também. Bom, para fechar nossa conversa, 1 minuto, acho, para cada um, não precisa nem justificar, mas as suas posições, só para a gente relembrar. O WhatsApp deve seguir a lei e cumprir o que a justiça está pedindo aqui no Brasil? Está solicitando, demandando? Essa decisão, Sim. ela é uma decisão com conflito, tá? Porque no direito penal é permitido. Daí nós temos ali no meio o direito, a legislação recente, né? O Marco Civil Internet. Sim. E temos a Constituição. Então, nestes casos que tem conflitos, o que tem que se predominar? A razoabilidade e a proporcionalidade, que no caso não ocorreu. Muitas pessoas me questionaram depois que teve essa segunda vez o bloqueio, pode acontecer novamente? E a minha resposta foi sim, pode acontecer novamente. Contudo, não da forma como ocorreu dessas 2 vezes. Sim. Porque tem que se levar em consideração realmente essa questão da razoabilidade, né, para aplicar a finalidade da decisão. Então, tem que se levar em conta outros princípios. Não pode se aplicar a legislação aqui do marco inicial de forma isolada. Tem que considerar um todo, a legislação num todo, o ordenamento jurídico Sim. num todo. Então, tem que se considerar a questão da Constituição, porque essa decisão, ela feriu realmente, ela foi abusiva, ela feriu os direitos constitucionais da liberdade de expressão, da informação. Perfeito. Delegado, sua posição. Toco naqueles pontos excepcionais, né, em que as instituições necessitam ter acesso àquele tipo de informação, né, que só se dá através de uma interceptação e que o aplicativo ingressando no território brasileiro ele tem que se adequar à legislação brasileira. Então, ele não cumpre o tocante à interceptação telefônica. Evidentemente que, logicamente, a decisão, né, sem questionar a decisão do juiz, Sim. mas ela, bloqueando em âmbito nacional, ela é polêmica, né, ela tem uma força muito grande. Né. Mas, por outro lado, é necessário que organizações, empresas privadas se adequem à legislação brasileira, ao Estado democrático de direito, né,
a nossa soberania. Né? Não Perfeito. podemos deixar que uma empresa não cumpra a legislação brasileira só por ela ser estrangeira. Esse tipo de discussão ela não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a NSA ou a FBI, eles não pedem essas informações, esperando eles agora, acessam. É mais discussão a partir de agora. Bom, muito obrigado pela disponibilidade. A discussão começa aqui e continua. E continua. Quem sabe numa próxima oportunidade já estão convidados. Sejam bem-vindos Muito sempre. obrigada. Obrigado.